Na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 15, já chegando no finalzinho da carta, Paulo registra uns versos, e eu imagino que esses versos ele escreveu como quem dá um grito, como quem não suporta mais. O verso é o verso 55, e Paulo, neste verso, ele relata o diálogo dos salvos no dia da ressurreição. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 15, verso 55. Depois que Paulo fala da transformação, da glorificação, da ressurreição, onde os salvos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Então Paulo diz que os salvos olharão para a morte e farão as seguintes perguntas. Essa pergunta é a pergunta que está travada na garganta de todos aqueles que perderam o ente querido. Um dia eu quero olhar para a morte e fazer essa mesma pergunta que Paulo fez. Um dia a morte que me fez enterrar meu pai, a morte que me fez enterrar minha mãe, e se Jesus não voltar logo, é a morte que me levará à sepultura também. Essa mesma morte que faz você agora chorar e ter a dura tarefa de sepultar um menino de 16 anos de idade. Essa morte que hoje lhe faz chorar na alma. Um dia nós poderemos olhar nos olhos dela e fazer essa pergunta. E essa pergunta de Paulo eu entendo como aquele grito de liberdade. Aquela pessoa que está sofrendo muito tempo com uma coisa e chega um momento de desabafar. E então Paulo relata as seguintes palavras do seu desabafo. Depois de ressurreto, depois de transformado, depois de glorificado, Paulo diz então: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão é um ferro de ponta que serve para furar e machucar. É isso que a morte está fazendo com você, comigo e especialmente com os pais e o irmão do Gabriel. Hoje nós estamos sendo machucados pelo aguilhão da morte. E não adianta espernear, não adianta fazer nada, porque esse aguilhão existe e mais cedo ou mais tarde vai incomodar você também. Paulo diz que naquele dia ele olhará nos olhos da morte e vai dizer: morte, você não é vitoriosa, cadê você? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo venceu a morte. Aguilhão da morte, você tanto que me machucou, cadê o seu aguilhão agora? Sabe por quê? Porque a promessa no Apocalipse é que Deus lançará num lago de fogo e enxofre Satanás, a besta da morte. Por isso que há uma promessa de que nós nunca mais iremos chorar. Nunca mais, depois da volta de Jesus, o aguilhão da morte incomodará você e eu. Agora, eu nunca vi um filho de Deus morrendo. Segundo a Bíblia, os filhos de Deus dormem no Senhor. Amém? Amém. Aparentemente, eu tenho aqui à minha frente um caixão com um corpo que aos olhos de um ser humano comum diria: quem está dentro está morto. Mas, segundo a Bíblia, aqueles que vivem em Cristo e que dormem o sono da morte em Cristo não morreram. Estão dormindo e esperando amanhã da ressurreição. Amém. Sabe quem está morto? Eu não sei a tua vida, mas eu não sei se nesse momento tem um vivo dentro do caixão com um grupo de mortos olhando para ele. Quem está morto não é quem parou de respirar. Para a ciência, morte é a ausência de oxigênio e de movimento. Para Cristo, morte é a ausência de vida em comunhão com Ele. Talvez eu fale para alguém aqui que não consegue se libertar do vício da bebida.
Talvez esteja falando para alguém aqui que é adúltero, que tem um sexo promíscuo, que tem uma boca poluída pelos palavrões, que transgride os mandamentos do Senhor, que entra mês e sai mês e não abre a Bíblia para ler um capítulo, passa meses, vida e ano, e não dobra os joelhos para conversar com Deus. Você, se viver assim, você está morto, meu irmão. Se você vive no pecado, você pode estar respirando, andando de bicicleta e dando pulo no meio da rua. Para a ciência você está vivo. Para o céu você está morto. Porque para Deus o morto não é quem não respira. Para Deus o morto é quem está entregue em seus pecados. Você obedece a palavra de Deus? Você lê a Bíblia? Ou você vive alimentando pensamentos impuros, desejos carnais, sexo sem compromisso, vícios, uma vida de egoísmo, uma vida materialista, uma vida de arrogância, uma vida de inveja? Quem sabe eu falo para alguém aqui que tem intrigados. Então, se você vive uma vida de pecado, eu posso dizer que você está morto olhando para o vivo dentro do pastor. Talvez esteja falando para alguém que já foi dessa igreja, que talvez tenha sido desbravador e abandonou a fé. É você que precisa viver. Sabe? Se nós pudéssemos entender a visão de Deus, nós iríamos ver que entre nós aqui, quem está mais seguro, mais tranquilo e mais confortável nesse momento é o Gabriel. Esse não sofre mais. Esse não será mais tentado. Esse jamais fará a vontade de Satanás. Sabe por quê? Porque ele dormiu trabalhando por Deus. Amém. Quem tem que ter cuidado sou eu e você, que estamos hoje aqui chorando por ele e talvez não entendemos ainda que Deus e os anjos estão chorando por nós. Obrigada por nos dar, por nos colocar essa esperança no coração.